Boa noite. Vereador Roberto Gabriel Tozon quer inserir o Dia da Liberdade de Impostos no calendário do município. A intenção não é depreciar o pagamento de impostos, mas lutar por um sistema simplificado e para que os recursos arrecadados se transformem em benefícios para a população. O projeto estabelece multas mais caras a bancos que desrespeitam lei do tempo de espera para o atendimento. A última multa vai chegar em torno de R$151 mil, mais ou menos. Eu acho que é só dessa forma que as agências bancárias de Passo Fundo vão entender. Por quê? Que eles precisam de nós não precisamos do banco. Vereadores apresentam moção de apoio ao time de futebol do bairro Ípica. A equipe do Borussia está apreensiva sobre o futuro da escolinha, que atende cerca de 250 crianças. O impasse envolve a construção do campo de futebol na rua São Cepé. Depósito para recolhimento de veículos abandonados é uma sugestão do vereador Ronaldo Rosa. Onde a prefeitura poderia dar um prazo aí para que o proprietário regulamentasse a situação, tirasse o veículo, fizesse com o veículo o que quisesse, o veículo de sua propriedade, e caso ele não faça, o município depois desse prazo, então recolhe o veículo para um depósito municipal. A partir de agora, no canal da comunidade. Oportunizar o debate sobre a cobrança de impostos e promover a conscientização do valor de bens e serviços é o que pretende um projeto protocolado no Legislativo. De autoria do vereador Roberto Gabriel Tozon, a matéria insere no calendário oficial do município o Dia da Liberdade de Impostos. Em muitas cidades, a data já existe e atividades, geralmente promovidas por empresários e comerciantes, são realizadas em junho. A intenção não é depreciar o pagamento de impostos, mas lutar por um sistema simplificado e para que os recursos arrecadados se transformem em benefícios para a população. A gente está acompanhando um movimento nacional já, né, Paula? Onde vários estados, na verdade são 12 estados, estão adotando essa ideia de conscientização, né, por parte da população e também a maneira de fazer um protesto educacional, né? Ou seja, naquele dia em específico, geralmente é no mês de junho, né? Aqui no Rio Grande do Sul vai ser no dia 6 de junho, um dia sem impostos, né? Teremos redes de postos de gasolinas, enfim, que vão dar como desconto em sua mercadoria, produto ou serviço, exatamente o percentual incidente de impostos sobre aquele produto. Então nós teremos grandes descontos nesses dias, né? E quando eu visualizei o que está acontecendo, eu achei muito interessante a gente trazer, né, através de um projeto de lei, esse dia de maneira oficial em Passo Fundo, justamente para a gente poder trabalhar em parceria com as entidades de classe, né, e as sociedades organizadas, uma maneira de fazer um descontaço de impostos, digamos assim, nesse dia em específico. Eu acredito que tendo um dia X, né, que vai ser no dia 1º de junho, em Passo Fundo, né, de maneira oficial no calendário da cidade, fica muito mais fácil para as empresas e as entidades se organizarem nesse sentido de fazer uma movimentação dando esse desconto de impostos no dia livre de impostos. O vereador lembra que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo e que os contribuintes não conseguem perceber uma retribuição na prestação dos serviços públicos. Foi feito um rating, né, onde pega os 30 países com a maior carga tributária do mundo. O Brasil eu não me lembro se é o 8º ou 9º país que mais arrecada impostos, e ele, num ranking de 30 países, ele é o 30º colocado em retorno à sociedade desses impostos. O Brasil arrecada 36% do seu PIB em impostos. Então eu costumo falar que o principal produto nacional não é o agronegócio, o principal segmento do Brasil não é o agronegócio, é a arrecadação de impostos. Né? A nossa economia inteira, né, funciona em cima disso. Foi criado todo um sistema inchado, inflado, né, cheio de vícios em cima disso. E acho que nosso papel aqui como parlamentar e como agente político não é simplesmente ficar dentro da Câmara de Vereadores e olhando os problemas internos só. Acho que nós temos que pensar numa conjuntura maior, né?
Por que não trazer para Passo Fundo um problema que é nacional, né? Esse índice ele leva em conta o percentual de impostos sobre o PIB e o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano de cada país. E, bom, aí está o retrato do que é o nosso país. Um dos primeiros países a cobrar e na hora de devolver para o cidadão, né? Na verdade, devolver aquilo que é retirado da força dele, porque não é uma contribuição voluntária, ela é compulsória, ou seja, o Estado toma do cidadão. Na hora de devolver, a gente não vê contrapartida em nada. Se você não paga de maneira particular, você não tem segurança, você não tem educação, você não tem saneamento básico, não tem infraestrutura em trânsito, você não tem nada. Em reação a este cenário, o vereador defende uma reforma tributária no país. Urgentemente. O Brasil tem o sistema tributário mais complexo do mundo, né? Eu não sou tributarista, não tenho nenhum tipo de conhecimento específico nessa área, mas a gente sabe, só a gente ir atrás, né? Inclusive lei de acesso à informação, onde é obrigatório, né, nas notas fiscais vir discriminado quanto você paga de imposto em cada produto. Só que a gente sabe que a maioria das pessoas não vê, né? Você simplesmente compra e paga e fica por isso. Então, acho que é uma maneira de a gente criar, fazer um protesto e criar um movimento, um levante forte nessa questão, né, para a gente poder debater. Ainda mais agora, numa época de tantas reformas que o nosso país está passando. Também começou a tramitar o projeto de lei que estabelece regras para o atendimento de usuários nas instituições bancárias. A iniciativa é do vereador Paulo Necli. O tempo máximo para o atendimento em dias normais continua sendo de 20 minutos. Já na véspera e pós-feriado, o limite é de meia hora. A matéria unifica 3 legislações existentes, de 98, 2000 e 2002, que regulamentam o serviço bancário na cidade. Assim, o vereador Paulo Necli busca tornar mais rigorosa a norma, na parte da fiscalização e também no valor das multas. O que ocorre hoje? 300 UFM. Cada UFM, pessoal, é R$ 3,15, né? Para eles, é muito pouco. Eles pagam a multa, não tem problema nenhum, né? Agora, simplesmente, nós estamos partindo assim, ó, de 5 mil na primeira multa, dobramos na segunda, dobramos na terceira, dobramos na quarta. Ou seja, a última multa vai chegar em torno de R$ 151 mil, mais ou menos. Eu acho que é só dessa forma que as agências bancárias de Passo Fundo vão entender. Por quê? Que eles precisam de nós não precisamos do banco. Teve uma colega nossa aqui da Câmara de Vereadores, ficou 1 hora e 40 minutos dentro de uma agência bancária. Ou seja, o período que ela tinha do almoço, ela perdeu dentro do banco. Ela teve que sair do banco e vir direto para o trabalho. Então, gente, vamos manter o respeito com a população de Passo Fundo. Não é possível continuar como está assim. Então, a única maneira é mexer no bolso, né? Volto a dizer para vocês, não são culpa dos funcionários, não é culpa do gerente, isso é culpa lá de cima. No Momento Cultural que vai ao ar hoje, a jornalista Paula Petrini conversa com o ator, diretor e roteirista do filme Maverick, Caçada no Brasil. Emiliano Rússio conta por que Passo Fundo foi escolhida como uma das locações do filme. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Tem 2 razões assim principais. Uma delas é que, morando nos Estados Unidos, eu percebi que eles têm pouco conhecimento do Brasil. Muitos lá fora acham que só tem índio aqui. Outros que sabem um pouquinho mais, eles têm uma visão distorcida, né? Eles veem só favela, né? Futebol, carnaval, né? Caipirinha. Então, eles não têm uma visão do todo da diversidade que a gente tem e não conhecem o sul do Brasil. E pensando nisso, eu pensei em fazer um filme que eu pudesse mostrar um outro lado do Brasil,
lá fora, né? É por isso que também a ideia de fazer um personagem estrangeiro que vem para cá é porque o filme ele fica sendo um filme falado em inglês, né? E um filme falado em inglês ele tem muito mais chance de distribuição internacional. E a seguir, a gente mostra outros assuntos que estão em destaque no Parlamento Municipal. Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de 5 anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, convidado a participar, obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é Pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas, porque é preciso viver mais. Está em análise no Parlamento Municipal uma moção que apoia o trabalho desenvolvido por um time do bairro Ípica. O documento pede que seja finalizada a obra de construção de um campo de futebol. A equipe do Borussia está apreensiva sobre o futuro da escolinha, que atende cerca de 250 crianças. O impasse envolve a construção do campo de futebol na rua São Cepé. A obra está paralisada porque o projeto precisou ser adaptado para que no local sejam realizados campeonatos oficiais. Na tentativa de reduzir a burocracia, direção e atletas estiveram no Legislativo. Quando o prefeito foi conversar com nós lá, nós pedimos só a área, a terraplanagem, que o resto a comunidade ia construir o campo. Tanto que a gente já tem as coisas que a gente ganhou lá, sabe? Os palanques, as gramas, os tijolos que a comunidade que ajuda. E a gente só está tendo um impasse agora porque o campo foi projetado de um jeito e quando a gente fez uns jogos amistosos no terrão mesmo para experimentar, ele se tornou pequeno. E daí a gente só pediu para alterar a posição. E daí agora está tendo dificuldade porque a gente quer botar o campo maior e daí tem uma divergência porque tem uma pessoa que não concorda. Preocupados com a situação, os vereadores decidiram protocolar uma moção de apoio ao time. O documento é uma iniciativa de Cláudio Luiz Rufa Soldá, Roberto Tozon e Matheus Vespe e conta com a assinatura dos demais parlamentares. Inclusive, no mês de julho, o Borussia vai participar de um campeonato sul-americano em Santa Catarina. Fazer um jogo tão importante no sul-americano aí, nem os outros times da cidade não tem, eles estão aí, já estão se programando, vendendo rifa, correndo de atrás, e não tem o campo para treinar ali. Se está lá aquela área que alguém não quer que faça o campo, que está errado, o campo eles querem fazer o maior, não tem o porquê, o prefeito já deu um pedaço, por que não dá o certo para eles fazer? Eles não podem esperar até julho para dar julho, para esperar uma resposta técnica. Isso não existe, gente. A área está lá, é a área do município. Qual a legitimidade popular para irmos contra a vontade do bairro? Nosso papel enquanto agentes políticos não é atender às demandas da comunidade. A comunidade inteira, pais das crianças, moradores, associação de moradores, a escolinha, todo mundo a favor da alteração do projeto. E o projeto vai ser barrado, parece que, por mais 2 ou 3 meses para se reanalisar em prol da vontade de um morador. Por favor, tenhamos um pouco de sensibilidade com essas crianças que estão indo toda semana até o estádio Citone, algumas não conseguem ir por falta de recursos. E é um trabalho que levará talvez 48 horas das máquinas da prefeitura.
E o secretário estava fazendo de bom gosto, de bom grado, pois entendeu a necessidade, mas por petulância de um morador, as obras foram paradas. São práticas, me desculpe a sinceridade, mas práticas politiqueiras ultrapassadas e que a população e a gente que está entrando agora aqui, né, Leandro, tem que lutar contra e fazer com que esse tipo de absurdo não aconteça mais. A gente vê um monte de criança aí correndo, vivendo em sociedade, né, Edgar? Esporte a gente sabe que não é só saúde, esporte, como eu já falei, esporte de integração, é tu conviver com pessoas diferentes de você, tu fazer novas amizades e com certeza o trabalho que vocês fazem, que tu faz, essas crianças não vai acabar no campo de futebol, elas vão levar para o resto da vida delas e tu está contribuindo para que elas possam ser cidadãos melhores na sua vida social. Então, parabéns. Como já foi dito, em função do trabalho social desenvolvido na Hípica, o projeto do campo de futebol tem o apoio da Associação de Moradores e das crianças da escolinha. Todo mundo é legal lá, e daí a gente faz amizade, e tudo, tipo, parece uns irmãos para mim. Eu quero jogar futebol por causa que é o meu sonho. E a escolinha é importante para isso? É. Me conta um pouquinho como é que você joga. Tipo, mais ou menos. Além do futebol, que a gente ensina a jogar futebol, a gente ensina a preservar o bairro, a gente faz as limpezas de boca de lobo, a gente construiu aquelas paradas que hoje todo mundo comenta lá no bairro, é feito com nós e mais as crianças. Nós estamos fazendo agora uma horta comunitária, onde as crianças vão implantar alface e depois elas vão levar para casa o que elas vão trabalhar para coisar. E a gente está tendo um problema lá na área porque o prefeito nos doou a área e daí tem uma pessoa que não quer fazer de acordo com o que a nossa cidade precisa, que é o que a gente precisa para a escolinha. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de ajuda do poder público. Essas crianças, são 245 crianças que estão lá treinando, saindo da rua. Eles querem chegar a 500. Então, eu acho que é importante o trabalho do DEGAR que estão fazendo lá e fazem de graça. Não cobram nada, eles não querem nem saber da política. Eles querem saber que esteja funcionando o futebol deles lá. A indicação do vereador Ronaldo Rosa, sugerindo a criação de um depósito para recolhimentos de veículos abandonados, está sendo encaminhada ao Executivo Municipal. Entenda melhor na reportagem. Esta é uma situação que vem preocupando bastante moradores de alguns bairros e até de áreas centrais de Passo Fundo, porque se tornou muito comum. Lá um carro que já tem muitos anos de uso, que está enferrujado, que o motor já não presta mais, que os bancos também já estão detonados, não tem mais o que fazer com aquele carro. Então, ao invés da pessoa entregar aquele veículo para o poder público, para um guincho, para que fique num depósito, ou quem sabe até um futuro leilão de peças ou algo assim, as pessoas estão simplesmente optando por deixar o veículo abandonado em via pública e, na maioria das vezes, em cima do passeio público. Basta percorrer a cidade que você vai se deparar com isso em vários pontos da cidade, veículos completamente abandonados há muito tempo no passeio público, obrigando muitas vezes o pedestre a vir para a rua, correndo o risco inclusive até mesmo de acidentes, porque o lugar do pedestre é na calçada, é no passeio público e não é lugar de veículos velhos abandonados. Então nós estamos dando essa opção ao poder público, à prefeitura, para que nós possamos criar um mecanismo aqui em Passo Fundo para impedir que isso continue acontecendo. Nós fomos pesquisar na legislação, fomos averiguar, e hoje acontece porque simplesmente não tem absolutamente nada que proíba, né? Simplesmente não temos legislação sobre o assunto. Então estou propondo a criação de uma legislação sobre o assunto, onde a prefeitura poderia dar um prazo aí para que o proprietário regulamentasse a situação, tirasse o veículo, fizesse com o veículo o que quisesse, veículo de sua propriedade, e caso ele não faça, o município depois desse prazo, então recolhe o veículo para um depósito municipal e o município sim vai dar um destino que pode ser muito melhor aproveitado pela cidade e evitando os transtornos que vem causando. Aproximadamente 16% dos proprietários de veículos de Passo Fundo não pagaram o IPVA. No Rio Grande do Sul, o número de devedores alcançou 21%. Em busca dos inadimplentes, a Receita Estadual anunciou que neste mês vai intensificar a fiscalização. Inicialmente, a ação vai abordar as placas de final 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesses casos, também se houver pendência no licenciamento, o proprietário terá que pagar multa gravíssima, recebe 7 pontos na CNH e o carro será guinchado. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.